Então, para ter cursivas do Tribunal de Contas. Aqui eu vou ler um artigo de boas práticas que eu achei interessante. Quer dizer, é um livro de direitos humanos e daí da Covid-19. Dali, lendo isso, eu vi um capítulo, quer dizer, eu não li isso, só li a introdução. Tinha um capítulo que falava boas práticas, ou seja, coisas que foram implementadas no mundo inteiro que deram um bom resultado, né? O primeiro é segurança alimentar. Acabei pulando a página. O foco da análise foram as iniciativas para as garantias. Covid, por fim, importante ressaltar a resiliência das próprias comunicações vulneráveis na criação coletiva das soluções inovadoras para problemas comuns e para cuidado com as pessoas vulneráveis dentro e fora de seus círculos comunitários. O primeiro ponto é a segurança alimentar. Diante do cenário da pandemia, que dura mais de um ano, o isolamento trouxe incertezas de que notando o que tange às necessidades humanas, como alimentação. Por isso é necessário entender que o acesso aos alimentos se dá atrás da oferta de produtos, disponibilidade de renda e preços praticados no mercado. Uma alimentação saudável é necessária para a recuperação, bem como prevenção de diversas doenças, inclusive a Covid-19. Dessa forma, as boas práticas têm sido adotadas nesse período para que todos, principalmente os grupos vulneráveis, sejam assistidos. Daí tinha o Manual da Segurança Alimentar, que a Universidade Federal de São Carlos disponibilizou em agosto de 2020 o Manual de Segurança Alimentar em tempos de Covid, contendo um material informativo sobre o planejamento de alimentação até sobre os serviços de entrega de refeições. Segundo, era assistência direta e ações solidárias. Por exemplo, o Bom Prato, que é o governo do estado de São Paulo disponibilizou através da Secretaria do Desenvolvimento Social o programa Bom Prato, mantendo a oferta de jantar e fornecimento nas unidades de feriados finais de semana e, além disso, garantiu a gratuidade dos serviços para as pessoas em situações de rua. Também tem o programa de mesa solidária. Outra cidade que atuou para garantir a segurança alimentar das pessoas em situação de rua foi a Prefeitura de Curitiba, que, por ação de Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e por meio do programa Mesa Solidária, ampliou os pontos de atendimento, bem como os horários de funcionamento de pessoas em situações de estabilidade financeira e passaram a comprar em armazéns da família, onde são vendidos produtos da primeira necessidade, como alimentos, produtos de limpeza e higiene. Os produtos vendidos nos armazéns da família são subsidiados e, portanto, vendidos a preços de até 30% mais baixos do que os praticados no comércio regular. Legal. Próximo, cartão alimentação e distribuição de marmitas preparadas por chefes refugiados. A OIM iniciou a distribuição de cartões de alimentação no valor de R$ 530, além de outros itens de primeira necessidade para... OIM, o que é OIM? Organização... Esquece, não vou tentar descobrir o que é OIM. OIM, é a sigla, tá? A necessidade para refugiados e outros migrantes... Esse M deve ser de migrantes. Em situação de vulnerabilidade. Em contrapartida, a IKMR, a Organização da Sociedade Civil, parceira da Acnur, no Brasil, fomentou a compra de marmitas produzidas por refugiados, que são chefes de cozinha. Mais de 40 mil refeições foram produzidas e distribuídas para pessoas em situações de vulnerabilidade nas cidades de Campinas e São Paulo. Outro exemplo é a Mesa Brasil. Mesa Brasil da SESC é o maior banco de alimentos da América Latina. O programa foi criado há 27 anos e tem atuação em todas as regiões do Brasil. O foco do projeto é aproveitar alimentos e doar às entidades sociais contratadas. O programa teve crescimento de 30% durante a pandemia. Legal, né? Tendo adotado novas estratégias e ampliação de arrecadação, incluindo também produtos que auxiliam na prevenção da Covid. Máscaras, feijão, talvez. Assistência. Tem um monte ainda. Próxima ação boa é a manutenção do emprego e renda.
Para mitigar os impactos da pandemia do Covid-19 no mercado de trabalho, vários países instituíram medidas voltadas a garantir a manutenção de empregos com incentivos às empresas e a assistir financiamento de cidadãos através da flexibilização dos programas de auxílio-desemprego e mediante concessão de benefícios diretos. Olha, aqui apareceu o AOIN. OIN e Caritas Brasileiras Regional Paraná reforçam. Isso aqui não está falando que é OIN, não. Incentivos às empresas. Alguns projetos desse tipo de trabalhos é o incentivos às empresas, Brasil, daí que fala aqui, tem uma listinha de que cada país fez. Os exemplos são todos da América Latina. Brasil, Bolívia, Colômbia e Argentina e Argentina. E Equador. Brasil, o que ele fez? Editou a medida provisória 927, como a 949 e 950, com o intuito de avaliar Não, eu falei errado, é só 927, medida provisória 927, com o intuito de aliviar os impactos da crise do novo coronavírus sobre os empregadores, possibilitando redução de jornada e suspensão de contrato de trabalho. Em linhas gerais, a suspensão objetiva desonerarem os empregadores, estabelecendo a estes como contrapartida a obrigação de manutenção de empregos por prazo determinado. Daí a Argentina. O governo da Argentina estabeleceu o crédito para concessão de empréstimo a pequenas e médias empresas para a produção alimentícia e de itens de primeira necessidade, bem como instituiu isenção de contribuições e empréstimos concedidos a atividades correlatas ao setor da construção civil. Da Bolívia, estabeleceu fundo para auxiliar as empresas concedendo empréstimos para despesas com salários mediante a garantia e de não demissão por 2 meses. O país também determinou o adiamento do pagamento de impostos e possibilidade de quitação parcelada. A Colômbia determinou a abertura de linhas de crédito voltadas a atender setores específicos e pequenos e médios empresários, além de suspender a contribuição previdenciária de empregados e empregadores. E o que o Equador fez? O Equador destinou 50 milhões de pessoas 50 milhões de dólares em linhas de crédito para pequenas e médias empreendimentos, além de adiar a cobrança de contribuições correlatas à folha de pagamento. Sacou? Bom, basicamente o incentivo de as empresas que fizeram é basicamente dar mais crédito ou tirar algum tributo, impedir, liberar algum tributo, né? O próximo coisa do que foi sobre trabalho é o seguro-desemprego. Seguro-desemprego, aqui é o que eles fizeram. Aqui tem os exemplos do Uruguai, Estados Unidos e Finlândia. Os Estados Unidos aderiram à flexibilização do acesso ao seguro-desemprego por meio de Families First Coronavirus Response Act. Aderiram à flexibilização do acesso ao seguro-desemprego por meio de Famílias First Coronavirus Response Act. Famílias em primeiro lugar, interessante. Proporcionando a flexibilidade adicional às agências estaduais de seguro-desemprego, bem como o Fundo Administrativo Suplementar. Nessa mesma linha, o coronavírus ADLIF e a Economic respondeu à capacidade de proporcionar seguro-desemprego para os trabalhadores impactados pela Covid, incluindo trabalhadores que originalmente não seriam elegíveis para benefícios de desemprego. A Finlândia empreendeu esforços para desburocratizar o seguro-desemprego e universalizar seu acesso, mas aboliu o prazo para solicitação do benefício, bem como expandiu seu escopo para também abarcar profissionais autônomos e microempreendedores individuais que, sem pretensão de encerrar suas atividades, encontram-se momentaneamente sem trabalho. Ou seja, todos esses carinhas aqui, se o Uruguai tiver feito uma coisa, basicamente eles melhoraram e facilitaram as pessoas terem acesso a seguro-desemprego. Próximo, Uruguai. O Uruguai garantiu o pagamento de seguro-desemprego correspondente a 50% do salário por até 4 meses aos trabalhadores alcançados pela medida de demissão temporária, viabilizadas empresas pelo país.
A iniciativa uruguaia permitia que os empregadores dispensem por prazo determinado, assegurando a manutenção de empregos ao não extinguir contratos de trabalho e prever, ao final do período custeado pelo Estado, a reconstrução dos empregados. Próximo treco dos trabalhadores é o auxílio direto. Nos Estados Unidos, eles fizeram isso aqui, ó. Em termos de benefícios diretos, os Estados Unidos instituíram a Economic Impact Payments, pagamentos da impacto econômico. É um pagamento de $1.200 a cidadãos que atendam a certos requisitos no CARES, no CARES Act. CARES. Será que esse CARES apareceu aqui em algum outro canto? Aqui, ó. O Coronavírus Aid, Relief and Economic Security. Isso é o CARES. Ajuda de coronavírus e segurança econômica. Se eles tivessem os requisitos, eles recebiam $1.200, estimado o atendimento a 9 em 10 famílias estadunidenses. E no Brasil, ele teve a medida provisória 936, instituindo o benefício emergencial de preservação do emprego de renda, visando a complementação pelo governo das verbas salariais objetos de redução. Outra medida adotada pelo governo brasileiro foi a criação da Lei 13.982 de auxílio emergencial, benefício financeiro, no valor de R$600, podendo ser de R$1.200 em havendo dependentes e sendo única renda. Daí outros carinhas que fizeram esse auxílio, teve o Reino Unido e o Japão. O Japão criou um plano de pagamento de 300 mil ienes para aqueles impactados pelos efeitos da pandemia, focando assim em critério baseado nos efeitos de crise e não de renda percebida. Interessante. O Reino Unido concebeu o auxílio de até 2.500 libras voltadas a mitigar os efeitos da pandemia. Assim, estipulou o pagamento de até 80% dos ganhos dos trabalhadores. Isso aí é o modo de dos trabalhadores. Próximo coisa afirmativa foi sobre empréstimos. Fiquei interessado em saber quanto que é 300 mil ienes e 2.500 libras e $1.200. Pesquisar 2.500 libras. Pesquisar 3.200 mil ienes. 300 mil ienes são igual a 300 mil reais. Local. 3.500 libras são igual a 17 mil reais. E o último, os $1.200. Os $1.200. Parece que são uns 8 mil reais. Tá difícil achar. Bom, próximo treco são empréstimos. Será que os países, governos fizeram sobre empréstimos? Instituições financeiras de desenvolvimento e de investimentos em todo o mundo tomaram providências para mitigar os efeitos econômicos causados pela pandemia da Covid-19. Recursos foram direcionados para fornecimento de liquidez às empresas. O objetivo é comunicar a continuidade dos negócios e a manutenção de empregos e a subsistência de projetos de investimento. Os empréstimos de pequenas e médias empresas do BNDES, por meio do Programa Emergencial de Acesso a Crédito, o PEAC, iniciado em 2020, concedeu a 10 milhões de empréstimos para 12.529 pequenas e médias empresas. Os valores fornecidos viraram de 5 mil a 10 milhões. Louco. Tem outro treco aqui, o BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul e o Banco Europeu de Investimento disponibilizaram em março de 2021
financiamento no montante de 15 milhões de euros, aproximadamente 100 milhões de reais, e pequenas e médias empresas com sede da região sul do Brasil. A destinação é para capital de giro, bem como para investimentos. Esse subsídio é fruto do novo acordo que altera um contrato assinado em 2018, permitindo uma ampliação dos critérios de elegibilidade para os empréstimos, especialmente das microempresas. Depois tem o Desenvolve SP, esse aqui eu tinha visto isso aqui. Em março de 2021, o Banco do Governo do Estado de São Paulo lançou uma linha de capital que gira para microempresas dos setores mais afetados pela pandemia, certos segmentos de comércio como turismo e cultura. Comércio, turismo e cultura. A instituição disponibilizou 50 milhões de créditos subvencionalmente dispensados à necessidade de certidão negativa de débitos. BDC, na esfera internacional, o Business Development Bank do Canadá concedeu empréstimos de até 40 mil dólares para pequenas empresas sem fins lucrativos, com taxas de juros zerados até 31% de dezembro de 2022 e ofereceu financiamentos de até 6 milhões de dólares para capital de giro e pequenas e médias empresas. Programa governamental norte-americano. O presidente Joe Biden dos Estados Unidos, já no início do seu mandato de fevereiro de 2021, ainda aumentou em 25 bilhões o financiamento do governo das pequenas empresas, com menos de 20 funcionários. O nome disso aí é Paycheck Protection Program, projeto de proteção do pagamento. E é um programa de proteção de folha de pagamento, né? Depois, empréstimos ao setor agrícola. Tendo em vista a sua relevância na economia brasileira, o agronegócio teve a sua própria disposição de empréstimos, uma disposição de 25 bilhões no Banco do Brasil, para reforçar as linhas de crédito existentes antes do início da pandemia. Por sua vez, a Caixa Econômica Federal destinou 5 bilhões para o crédito agrícola. Empréstimos ao governo brasileiro. Nesse contexto, em dezembro de 2020, o Senado Federal aprovou projetos legislativos que autorizam o governo brasileiro a contrair 4 empréstimos junto a bancos internacionais. Sabe, os bancos internacionais são difíceis, cara. Próximo. Regularização migratória. Importante. Os migrantes se encontram dentre... Deixa eu anotar isso. Regularização migratória. Os migrantes se encontram dentre os grupos mais afetados pela crise do novo coronavírus, tendo expostas e exacerbadas suas vulnerabilidades diante das restrições de mobilidade adotadas para conter a disseminação de doença. A pandemia, para além de incitar restrições de deslocamentos e paralisação face ao risco de contaminação de serviços frequentemente exercidos pela população migrante, impulsionou a adoção de boas práticas diretamente voltadas à sua realidade ou a ela aplicáveis. Nesse contexto, a regularização da situação de imigrantes se apresentou como um dos pontos tratados por muitos países durante a pandemia. Colômbia. O governo colombiano anunciou a pretensão de regularizar a situação de imigrantes com medida de alcançar quase 1 milhão de venezuelanos no país, sendo exemplo de uma maior expressão quantitativa no âmbito de políticas migratórias. A medida objetiva a construção de um cadastro único de imigrantes venezuelanos no país, voltado a otorgar benefícios temporários de regularização e viabilizar possivelmente a transição para o regime normal de imigração em um segundo momento. O novo status, com a duração de 10 anos, é aplicável tanto aos migrantes em condições irregulares, considerado o critério temporal para sua elegibilidade, chegada ao país até 31 de janeiro, ou dentro de dos dois primeiros anos da nova medida, como aos migrantes em situação regular, que precisarem de reinscrever para permissões. O Brasil adotou medidas para regularização migratórias no país por meio de edição de portaria. A portaria dispõe pela prorrogação dos documentos expirados a partir de 16 de março de 2020 até 16 de setembro de 2021, preceituando que estes devem ser aceitos como válidos para todos os fins durante o período assinalado. A condição expressa no instrumento, dispondo a prorrogação, é de que o portador do documento não viaje ao exterior por período maior do que 30 dias e que procure a regularização migratória até o termo final previsto na portaria.
E o que fizeram em Portugal? Em seu primeiro momento, havia instituído medida concedendo regularização provisória aos migrantes que estiverem em processos pendentes junto ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ou seja, uma regularização temporária. O governo português expandiu a iniciativa para os migrantes com processos pendentes. Interessante. O que a Itália fez? Em maio, a Itália aprovou um projeto dispondo da lei, dispondo regularização migratória temporária a pessoas dispostas a trabalhar no campo e no serviço doméstico. A medida estimativa alcançar cerca de 400 mil pessoas, possibilitando sua regularização pelo período de 6 meses, com possibilidade de prorrogação àqueles que comprovassem garantia do emprego e iniciativa italiana. Buscou atender duas frentes de maneira concomitante: a setor agrícola, em dificuldades e o impactado desde o início da crise de novo coronavírus, e a contenção de propagação de vírus, expandindo o controle sanitário. Interessante, né? Próximo, sobre saúde. Agora eu percebo que eu estou meio cansado, então eu vou ler só o parágrafo inicial, que fala um pouquinho, e uma coisa que tenha aqui, se alguma coisa que foi feita no Brasil, se tiver. Voltando lá, onde é que eu estava mesmo? Saúde mental, saúde, eu estava na saúde. Aqui. Regularização migratória, saúde. Após um ano de pandemia, e que se observa é que as políticas públicas em saúde demandam práticas de transversalidade e intersetorialidade. As boas práticas nesse setor podem ser replicadas em escala, mas geralmente são realizadas em ações pontuais que visam a fins específicos e que, somadas umas às outras, geram resultados positivos com reorientação dos protocolos de saúde e melhoria da prestação dos serviços de saúde em geral. Assim, foram mapeadas as seguintes boas práticas em políticas públicas de saúde: a utilização de hotéis e escolas para isolamento social, no Japão. Interessante. No Japão, diversos governos locais passaram a alugar hotéis para hospedar pacientes com sintomas leves de doença. Assim, os doentes permaneciam em isolamento individualizado e deixando de conviver com outras pessoas da família e assim evitando se propagar o vírus. Além disso, que recebem alimentos porta de seus quartos não precisam depender do tempo de cozinha. A medida também evita a superlotação de hospitais. Outra cidade que utilizou hotéis para abrigar a população em situação de rua acometida pela Covid-19 foi Los Angeles. Legal, né? Daí aqui falar uma coisa que aconteceu em Paraisópolis, São Paulo. As escolas estaduais da Maria Zilda Gamba vão receber pacientes diagnosticados com Covid para que fiquem isolados durante o tratamento e não sejam transmissores dos vírus em suas casas. Essa medida será acompanhada tecnicamente por hospitais referências no país, que são responsáveis pelas unidades básicas de saúde, UBS, e assistência médica ambulatorial, AMEAs, da comunidade Hospital Israelita Alberto Einstein e o Hospital Sírio-Libanês. Reabertura de hospitais, utilização de maternidades e aumento de vagas para o tratamento de pacientes de Covid.
Curso sobre SARS-CoV e controle de pandemia. Essa é a criação da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que de curso gratuito na modalidade online, seja feita por professores médicos vinculados à associação intitulados Curso AMIB Covid-19. Divididas em 28 aulas que procuram desmitificar as principais questões relacionadas ao surgimento do SARS-CoV-22 e também sobre as diversas fases de atendimento ao tratamento acometidos pela doença. As aulas são voltadas para alunos profissionais de saúde, para instruir e capacitar o manejo de pacientes e auxiliar aqueles que estejam na linha de frente no combate à pandemia. Reforço da articulação interfederativa, aumento da expansão de infraestrutura do sistema por meio de parcerias público-privadas. Interessante. Boas práticas no âmbito local e estadual agora. Na Bahia, a Secretaria do Estado de Bahia, você sabe, realizou ações educativas articulando uma rede de mobilização e multiplicação de informação para o combate de disseminação de coronavírus por meio da Escola de Saúde Pública da Bahia e da colaboração técnica com os diretores de vigilância e atenção à saúde de trabalhadores da vigilância epidemiológica e as diretorias de atenção básica realizaram a orientação dos servidores e também a otimização do uso correto de materiais utilizando especialmente a ferramenta do WhatsApp. Além disso, foi feita a divulgação de cursos através de uma rede de educação da Covid-19 com aulas abertas disponíveis pelo YouTube. Dentre os cursos havia cursos mais acessados está o curso de boas práticas de limpeza e desinfecção de unidades básicas de saúde durante a pandemia. Lá no Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Araraquara, em São Paulo e município de São Paulo. Vou ler o do município de São Paulo. A Secretaria Municipal de Relações Internacionais de São Paulo vem realizando um levantamento internacional com diversas ações consideradas boas práticas no enfrentamento da Covid-19 em diversas partes do mundo. Especialmente as partes realizadas por organismos internacionais foram publicadas até o momento 52 edições em português e também disponíveis em libras que contam com em sua grande maioria um levantamento semanal em principais ações implementadas. Além disso, é feita uma publicação de cada mês do documento de inglês com as ações aplicadas pela cidade e também informativo de português, com o objetivo de difundir as medidas contendidas que estão sendo aplicadas na cidade de São Paulo e expandi-las para outras localidades. A Secretaria Municipal criou uma página para combater a fake news em que esclarece as principais dúvidas da população sobre coronavírus, apresentando alertas de fake news, além de links com dados, boletins eletrônicos e diários e vídeos com documentos técnicos do enfrentamento à Covid. O espaço traz ainda informações da doença e perguntas mais comuns, respostas mais comuns, o FAQ. Sobre saúde mental. A pandemia tem apresentado consequências em múltiplas frentes, impactando fortemente a saúde mental, tanto em razão da incerteza gerada, impulsionada crescente de medos de preocupação, consideradas as medidas de isolamento social necessárias que afastarão o senso de normalidade e estabilidade proporcional pela rotina que a pandemia representa para muitos um evento traumático no qual serão sentidas consequências muito depois da contenção do vírus, motivação e adoção de medidas voltadas para a última instância a preservação da saúde mental, na perspectiva nacional. Na realidade brasileira, algumas boas práticas foram adotadas, como a elaboração de cartilhas, guias técnicas e programas, constituindo importante aparato informativo para a população, sobretudo para a identificação de situações em que a ajuda especializada se faz necessária. As cartilhas tipo as cartilhas de Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, que explicava coisas e também fizeram a coisa de fim de ano, né? Projeto de capacitação profissional para atendimento de jovens, atuação de Sociedade Brasileira de Psicologia, perspectivas internacionais dessa coisa. Fora do Brasil, algumas iniciativas concernentes à preservação de saúde mental estão em meio à pandemia desses programas de atendimento virtual e orientações gerais para a população, algumas de origem governamental e outras propostas pela sociedade civil. Violência contra as mulheres agora. A pandemia de Covid-19 impactou de forma única e específica a vida das mulheres no que se refere ao acirramento da violência contra as mulheres. As iniciativas aqui apresentadas serão apenas alguns exemplos de boas práticas.
apresentadas no Brasil e no mundo. Primeiro são as cartilhas. No contexto do combate à violência contra a mulher durante a pandemia do coronavírus, as cartilhas foram desenvolvidas para informar sobre os tipos de agressão, modos de evitá-los e canais de emergências assistência. Autocuidado em montante do Covid-19, produzida na Universidade Estadual de São Paulo, Unesp, campus da Franca, São Paulo. Isso aí é uma das cartilhas que foram feitas, o autocuidado no momento de 2000 Covid-19. Outra cartilha foi as Juntas do Combate à Violência Doméstica na Quarentena. Foi feita pela Universidade Federal do Pará. Regida em 6 idiomas, informa contatos e orientações para contato por WhatsApp de um núcleo de promoção de defesa de direitos da mulher, ou seja, para ela se proteger. E outro é o Valente é a Sua Voz. É uma cartilha feita pela UFPR, ou seja, a Universidade Federal do Paraná, que apresenta a inserção de mulher migrante, situação de violência nas leis brasileiras, expondo quais são os tipos de agressão. Também teve uma campanha em maio de 2020, na cidade de Santos de São Paulo, teve uma campanha contra a violência à mulher. Perspectivas governamentais e governo supermercados. Âmbito nacional, a campanha titulada Sinal Vermelho é lançada em junho de 2020 no Brasil, tem como objetivos possibilitarem que mulheres em situações de violência peçam ajuda nas farmácias e drogarias parceiras, sinalizando um X vermelho na palma da mão. É feito com a caneta ou batom, ou seja, um canal silencioso. Os atendentes foram orientados a pegar o nome do endereço da mulher, ligar imediatamente para o 190 e reportar a situação. Perspectiva internacional. Próximo. Violência contra a mulher e aplicativo de celular. Outra medida desenvolvida durante a pandemia do coronavírus foi o lançamento dos aplicativos de telefones celulares para denunciar agressões sem a necessidade de contratar polícia por telefone. A Itália adoptou um aplicativo já existente para essa nova função e relançou o YouPool. No Brasil, o Ministério da Mulher Mulher e Direitos Humanos anunciou no abril de 2020 o lançamento de um canal chamado para denúncias de violência doméstica e com outras violências de direitos humanos que podem ser realizados. O aplicativo é intitulado Direitos Humanos Brasil. Próximo, sobre... Praticamente os caras só estão fazendo cartilhas, né? Inclusão de pessoas com deficiência. Com a pandemia da Covid-19, sujeitou um grupo de pessoas com deficiência com determinadas condições físicas há um maior risco de agravamento do estado médico caso contaminados pelo coronavírus, resultado em insuficiências respiratórias. Além disso, outra preocupação é o perigo de contágio, tanto pela razão quanto daqueles que necessitam de certos cuidados básicos por outra pessoa, comprometendo o distanciamento social, quando é pela exigência de limpeza de instrumentos de auxílio e locomoção após saída de vias públicas, por exemplo. Daí tem cartilhas, a cartilha Brasil Perspectiva Federal, de Libras, âmbito municipal, âmbito global, impacto no direito à saúde, inclusão da sociedade no contexto pandêmico, equidade, tecnologia como aliada, isenção de restrições de locomoção, dispensa de máscaras e esclarecimento de dúvidas sobre a Covid-19. Trabalho e renda, violência contra a pessoa com deficiência, curso de defesa pessoal. Interessante. Atendimento por aplicativo, sobre a educação das pessoas com deficiência, tem as cartilhas, reconhecimento da Unesco, recomendações da Unesco, educação inclusiva na pandemia, alunos com deficiência auditiva nas aulas digitais, sistema de auxílio de aluno em casa, métodos lúdicos das aulas remotas e educação de crianças e adolescentes. Agora é sobre coisas que fizeram para a educação de crianças e adolescentes. No contexto pandêmico, a educação de crianças e adolescentes tem posição de destaque, principalmente devido ao ensino remoto, mas existem outros fatores emergentes na paralisação das aulas presenciais do isolamento social. Ponto 1. Cuidado infantil à distância. Uma das dificuldades enfrentadas pelas responsáveis foi conciliar a jornada de trabalho com os cuidados de crianças, que exigem quando uma casa
em casa de tempo integral. Nesse sentido, surgiu o cuidado infantil da distância, conhecida como babás virtuais, este serviço pelo qual eu falei papais, podem trabalhar em casa enquanto outra pessoa, por meio da tela do computador, mantém os filhos preocupados. Se disseminou na Inglaterra. As sessões ocorrem a cada uma hora, especialmente porque crianças pequenas têm períodos curtos de atenção concentrada. Na cidade de São Paulo, famílias recorrem ao que chamamos de mães crecheiras, isto é, creches informais, em que mulheres que cuidam de seus filhos cuidam também de filhos de terceiros, comumente vizinhos em suas próprias casas. Na maior comunidade da cidade, Paraisópolis, estima-se que existem mais de 1.000 mulheres que prestaram esse serviço de creche. Ensino remoto. Daí no ensino remoto tinha a cartilha, leitura de livros infantis, semanal, elaboração de diários, aulas de laboratório em casa, estudando para o Enem, segurança alimentar, o ensino, o que ter para segurança é uma forte coisa da educação, super importante aqui da educação no Brasil é a alimentação. Daí eles deram um auxílio de alimentação para essas pessoas, quero dizer, para as importantes ações para as crianças no ensino público era elas terem acesso à alimentação na escola, que elas irem lá, a segurança alimentar. É importante que tenha com segurança alimentar. Daí, para esses carinhas, foram feitos auxílio merenda. Que legal, né? Auxílio acesso à educação, estudos delivery na zona rural, iniciativas individuais, canais públicos, estudantes de comunidades indígenas, estudantes refugiados, estudantes de etnias ciganas, tem muita coisa aqui, né? Olha, acabou. Tchauzinho. Tem várias coisas, né? Que dá pra fazer.